Ora, ora, não é mesmo? Pode comentar agora aqui, mano, que eu sou maluco, que eu passei a virada pensando no meu pai, Trae Young. Pode comentar, rapaziada, relaxa. Ou você também pode pedir desculpas, pedir benção aqui nos comentários, tipo, benção, tio Guibeira. Eu estava errado, você estava certo o tempo todo. Mas ó, o assunto do vídeo não é esse. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto. Eu vou apenas dar uma destrinchada, que como eu fiz um vídeo recente a respeito de uma possível troca do Trae Young, que o Atlanta Hawks tinha um problema chamado Trae Young, e realmente, quando você olha para as estatísticas, né, os números não mentem com questão à efetividade no ataque. O Trae Young tá tendo uma das piores temporadas da carreira, o impacto defensivo negativo que ele causa quando ele está em quadra, transformando o time do Atlanta Hawks na pior defesa do campeonato por quase 6 pontos de diferença do Washington Wizards, que é o pior time tanto no ataque quanto na defesa do campeonato, mas só que tá cheio de jogador com 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, calouros, né? Então você entende que esse movimento, tendo em vista o contrato do Trae Young, que é muito grande e com uma duração bem curta, né, que ele só tem uma player option para a próxima temporada, você entende que esse movimento acaba fazendo sentido. Só que eu até abri aqui uma matéria do The Playoffs News a respeito de NBA, e eles colocam justamente um time que eu risquei como um dos possíveis destinos para ele, porque eu não via muito interesse tanto da parte do jogador para ir para um time que está tancando, nem por parte do time de trazer um jogador que vai acabar desacelerando o desenvolvimento dos armadores que eles têm ali dentro da equipe. Mas quando eu parei para olhar um pouco melhor, faz um pouco mais de sentido para ambos os lados essa troca. Vai ser um pouquinho complicado de fazer ela acontecer, mas faz sentido, sabe? Eu, com meu negacionismo de time que tá tancando, precisa desenvolver os jogadores jovens e tentar pegar a melhor escolha possível no próximo draft, por que não fazer essa troca e trazer um cara que pode ser uma referência ofensiva num time que já é ruim defensivamente de qualquer forma, sabe? Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a troca do Trae Young, que um dia depois de eu postar que eles tinham um problema, o Atlanta Hawks realmente acabou entrando no modo procurar troca para o Trae Young, o agente do jogador e a diretoria da franquia acabaram entrando numa conversa e eles realmente vão procurar um futuro destino pro Trae Young. Se você estiver chegando por aqui agora, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. E bora logo pro vídeo, porque hoje vai ser 2 vídeos no dia, então eu preciso fazer esse vídeo não ser tão longo quanto os outros. Aqui na matéria do The Playoffs está falando: Wizards surge como possível destino para Trae Young. A franquia da capital norte-americana surge como um dos principais candidatos para adquirir o armador que está de saída do Atlanta Hawks. Como o armador Trae Young de saída do Atlanta Hawks, é esperado múltiplas equipes entrem nessa disputa pela contratação do astro, sobretudo dos times que largou na frente nessa corrida. O Washington Wizards agora aparece entre os principais candidatos para adquirir o jogador de 27 anos, conforme informações reveladas por o insider Mark Stein nessa segunda-feira, dia 5. Vamos lá, um breve recap sobre as outras 4 equipes que têm uma certa possibilidade de acontecer essa troca. Primeiro, o Dallas Mavericks. Existe um mundo onde eles enfraquecem o garrafão, enfraquecem a posição de pivô com um jogador que quer jogar de power forward, mas ele é muitas vezes jogado para a posição de 5, que é o Anthony Davis, trocando ele com o Trae Young. Seria um swap 1 para 1. Eu não vejo o time do Dallas sacrificando muitas peças, principalmente as peças de rotação, como eu já citei no vídeo anterior, como o PJ Washington, como o jovem Derek Lively, né, jogador de garrafão, muito menos Daniel Gafford, que também é um bom asset ali para rotação de dentro da área pintada. Não vejo eles sacrificando o Naji Marshall, não vejo eles sacrificando nenhum dos jovens jogadores, até mesmo Ken Christie, Klay Thompson, que acaba sendo uma presença veterana interessante. Eu vejo que o Dallas Mavericks, se ele for fazer essa troca, vai ser essa troca tipo assim: vamos trocar o nosso pivô lesionado por um armador lesionado, já que a gente também precisa de um armador. Só que tem um problema, que é jogar Kyrie Irving na temporada que vem e Trae Young ao mesmo tempo em quadra. Beleza, vai facilitar a criação, já que o Kyrie Irving joga melhor sendo um segundo armador, só que a defesa desse time vai pecar muito na questão de altura. 2 jogadores vão ser muito caçados por outros times que têm um quinteto bem mais alto, e aqui eu tô incluindo o Houston Rockets, Denver Nuggets e todos esses times aí que tem uma média de altura bem superior. Acho que pode acontecer, mas acho muito pouco provável. Minnesota Timberwolves. Se essa troca fosse acontecer, seria algo girando em torno do contrato do Julius Randle. Eu não vejo o time sacrificando muitas peças, não vejo eles tirando o Rudy Gobert de dentro desse garrafão, até porque mesmo o Rudy Gobert jogando mal, ele ainda causa um impacto positivo nessa equipe do Minnesota Timberwolves. Você acredite ou não, eu tô até pensando em fazer um vídeo a respeito que Rudy Gobert ruim ainda é bom para o Minnesota, mas isso fica para um futuro próximo aí. E eu também acho difícil do time do Atlanta Hawks querer envolver numa troca para o Julius Randle, porque ele faria meio que o mesmo papel, ou tentaria exercer um papel semelhante ao do que o Jalen Johnson já está fazendo nessa franquia, que é um expoente ofensivo, e a equipe com a saída do Trae Young vai se montar em volta de um cara que tá com quase média de triplo-duplo, isso é inevitável. Um cara que acaba segurando um pouco mais a bola na mão do que o necessário e tenta jogar muito na isolation. Então eu só acho que seria uma troca ruim para o Atlanta e acabaria perdendo um pouco dessa rotação que o Minnesota conseguiu construir, em troca de trazer um cara como o Trae Young, que resolveria o problema de armação
armação deles, né, que eu já citei aí de Rob Dillingham não deu certo, Mike Conley tá velho e afins. Acho também pouco provável de acontecer. Temos o Houston Rockets, eu também não vejo essa troca acontecendo pelos motivos que eu já trouxe no outro vídeo. Teria que abrir mão de muitas peças como Fred VanVleet, que tá com um contrato um pouco melhor, que dá pra colocar ali quase pra bater salário, teria que adicionar algumas peças, eles perderiam rotação, perderiam Dorian Finney-Smith, perderiam Reed Sheppard provavelmente, e eu não vejo eles perdendo tudo isso de profundidade em troca de uma lesão desesperada, sendo que o elenco que eles montaram agora tá muito sólido. Eles só tiveram azar mesmo da lesão do Fred VanVleet pra resolver a questão de armação, e o Reed Sheppard tá se desenvolvendo bem. E o Reed Sheppard defensivamente ainda é melhor que o Trae Young, mais jovem, contrato menor. A questão salarial ia ficar muito complicado, vários contratos grandíssimos, Kevin Durant, Alperen Sengun vai ter que renovar com alguns jogadores aí pra próxima temporada que estão em contrato expirante de calouro, então não vejo também acontecendo no Houston Rockets, por mais que eles precisem de um armador. E o outro time, né, desse quinteto que está interessado no cara é o Toronto Raptors. Tivemos aí uma conversa ali no pé do ouvido ao final do jogo entre Raptors e Atlanta Hawks, na qual o Scottie Barnes foi lá trocar uma ideia com o Trae Young e aí começou a levantar muitos rumores. Será que eles vão envolver mesmo em alguma troca? Eu acredito que isso também não vai acontecer, vai tirar a bola da mão de vários jogadores que estão compartilhando muito bem a bola, e o Toronto Raptors tá montando algo sólido ali, cara, que demorou algumas temporadas para eles engrenarem com um time um pouco mais coletivo, ter um pouco mais de profundidade, ter peça vindo do banco, ter jogador jovem desenvolvendo, ter ala, ter pivô, ter tudo ali. Cada posição ali do Toronto Raptors, eles têm pelo menos um jogador que consegue exercer essa posição muito bem feita. Então, para poder trazer um cara como o Trae Young, eles teriam que jogar uns 3 jogadores pelo menos aí na roda, que iria complicar também a rotação desse time. Então, é uma forma deles tentarem um upgrade na parte ofensiva e na parte de armação e ter um downgrade gigantesco na parte defensiva, até porque a rotação do time ia ficar bem mais complexa e eles iam perder provavelmente um dos principais jogadores de defesa que eles têm vindo do banco, né? Que eu também citei no último vídeo. Agora vamos para o Washington Wizards e por que esse time faz mais sentido do que eu acabei me negando a achar que seria possível em primeira instância. Porque se a gente der uma olhada, vou deixar aqui ao lado o roster dessa equipe, se prestarmos atenção nas posições, apenas um armador de ofício eles têm na rotação principal desse time, que é o Bobby Carrington. Eles têm alguns shooting guards, como a gente pode ver, CJ McCollum, Trey Johnson, Bilal Coulibaly, Al Johnson, Jamir Watkins, alguns small forwards como Justin Champagne, Chris Middleton, Cam Whitmore, Corey Kispert, Willie Riley, Keyshawn George. Na verdade tem bastante small forward nesse time. Nossa, eu até nem vi os shooting guards aqui pra baixo, né, como o Malachi Branham, AJ Johnson e afins. Então é um time que tá recheado de alas e poucos armadores. Na verdade, o CJ McCollum em determinados pontos da partida, se você já viu algum jogo do Washington Wizards, ele que improvisa de armador nesse time. E sabemos que a função dele é mais de um ala pontuador que também sabe passar a bola, ou talvez um segundo armador. E o outro armador que a gente vê de ofício listado como armador nesse time é o Sheriff Cooper, que não tá tendo minutagem, não tá entrando em quadra pelo Wizards, tá jogando mais na D-League, no time de desenvolvimento. Ele inclusive tá com um contrato de two-way. Então por que acaba fazendo sentido o Washington Wizards, pela perspectiva do Wizards primeiramente, fazer essa troca? Primeiro, eles trariam um jogador para ajudar a desenvolver o armador que eles vão ter pro futuro, que é o Bobby Carrington. Então não poderia incluir o Bobby Carrington nessa troca primeiramente. E outra coisa que o Bobby Carrington também, infelizmente, teria que ser jogado para o banco de reservas. Ele seria um sexto homem desse time, porque não teria como colocar ele, CJ McCollum, Keyshawn George, Trey Johnson e Alex Sarr para jogar no mesmo time, por exemplo. O Trae Young vai ter a capacidade de errar o quanto ele quiser nesse time, né, já que ele tá tendo uma temporada abaixo. E outra que as habilidades de passe, de assistência do Trae Young, de achar brechas na defesa adversária, de encontrar os companheiros mais bem posicionados, seria para maximizar o potencial de Alex Sarr jogando em dupla com ele, do Trey Johnson, que é um excelente arremessador, tá chutando 41%, ele realmente é o melhor shooting guard da classe de draft dele, dos bons alas pontuadores que são o Keyshawn George e também o Cam Whitmore desse time. Então o Trae Young daria um jump bem maneiro na parte de criação de jogadas para esses jogadores pontuarem. E também o Washington Wizards, como já é uma defesa ruim, vamos colocar aqui, pelo menos vai ajudar a desenvolver ofensivamente os talentos jovens que já tem ali dentro. E outro ponto interessante é que eles têm muitos contratos baixos e tem alguns contratos expirantes. Então faria acontecer essa troca sem complicar tanto financeiramente a parte do Washington Wizards. E para essa troca acontecer, assim como o The Playoffs aqui também já colocou um cenário hipotético, nesse cenário CJ McCollum deverá ser uma das peças oferecidas ao Hawks nessa negociação pelo camisa 11. De acordo com o Stein, o veterano possui um contrato de 30,7 milhões a receber como parte do seu último ano de vínculo com o Washington Wizards, o valor que vai ser utilizado para cobrir boa parte dos 46 milhões de Trae Young. Então agora vamos dar uma olhadinha na questão salarial do time do Washington Wizards. O time do Wizards tem a player option do mano Chris Middleton em 33 milhões, tem CJ McCollum em contrato expirante 30,6 milhões, Corey Kispert, Alex Sarr, Trey Johnson, Bilal Coulibaly, Malachi Branham, Bobby Carrington, Cam Whitmore e assim por diante. Olha, vários contratos baixinhos, mano. O time tá quase 25 milhões abaixo da tão temida Second Apron. Então como que faria para fazer acontecer
acontecer tendo em vista esses contratos que temos aqui ao lado. Teria que mandar pelo menos o CJ McCollum e o Corey Kispert, o que já seriam 2 jogadores para melhorar bastante a rotação do time do Atlanta Hawks, já tá conseguindo jogar meio que na ausência do Trae Young, ia colocar mais um segundo armador para jogar ao lado do Nickeil Alexander-Walker, que tá fazendo segundo armador, e também usaria o potencial de criação de jogadas que está demonstrando o time com o Jalen Johnson sendo o principal assistente. Traria mais um cara para vir do banco que consegue ser uma presença veterana, que é o Corey Kispert, que eu falo que todo time precisa de um Corey Kispert, aquele cara que entra, consegue mudar o jogo em determinados dias, ali matando umas bolinhas para 3, ajudando ali, jogando bastante off-ball, fazendo cuts, fazendo screen fora da bola. Ele tem bastante experiência já de NBA, tem 26 anos, se não me engano, isso, 26 anos, e o contrato dele não é nada assustador. Então seria bom para aumentar a rotação do Atlanta Hawks, eles se livrariam do cara que tá causando problemas defensivos e também não tá sendo o melhor atacante para eles, mesmo tendo em vista que o Trae Young foi o principal nome desse time nas últimas todas temporadas que ele esteve presente, desde 2018, mesmo tendo em vista que ele foi o cara que conseguiu carregar esse time sendo o principal nome ofensivo nos playoffs de 2021 até uma final de conferência. Mas tem hora que tem que assumir que o filme acaba e que já chegou nos pós-créditos, mano, tá na hora de seguir adiante. Mas tá, voltando agora pro cenário hipotético do time do Atlanta Hawks. Eles fariam acontecer, trariam um cara que tem contrato garantido por mais 4 temporadas, traziam o CJ McCollum, que ele é um veterano também muito bom de vestiário, muito bom de relação com outros jogadores mais jovens, e ainda por cima ele tá no contrato expirante, que se caso o CJ McCollum não se encaixar muito bem nesse time, eles vão ter 30 milhões de espaço no salary cap para a próxima temporada, somados a mais 30 e poucos milhões que eles teriam também do Kristaps Porzingis, que é um cara que tá pouco presente, muitas lesões, tá bem complicada a presença do Kristaps Porzingis, tá com minutagem restrita dentro da franquia também. Então pelo Atlanta Hawks, essa troca com o Washington Wizards, já que o valor de mercado do Trae Young já não tá tão absurdo quanto estaria em temporadas passadas, ao menos traria um jogador jovem, talvez 2, né, Corey Kispert, que é um pouco mais veterano, e mais um nome jovem como, por exemplo, Justin Champagne, o Will Riley, quem sabe, e ainda liberaria cap para quem sabe eles irem atrás de mais um jogador de nome pesado assim na Free Agency de 2027, com todo o espaço na folha salarial que eles abririam. Alguma escolhazinha de draft vai acabar pingando no colo deles também, vinda dessa troca. Por mais que eu tenha negado muito, então, no vídeo de antes de ontem, a gente precisa vir falar aqui que acaba sendo um destino bem provável, o mais provável, né, surgindo agora o Washington Wizards para adquirir o Trae Young. E vendo na perspectiva, cara, o que o Washington Wizards tem a perder mesmo trazendo um Trae Young? Não muito. Eles vão ter um jogador para ser referência no time, mais ou menos o que o Russell Westbrook foi há algumas temporadas atrás, antes dele acabar indo para o Los Angeles Lakers. Ele pode maximizar a experiência na quadra e o potencial que tem os seus pivôs e os seus alas. Pode ajudar no desenvolvimento do Bobby Carrington, apesar de diminuir e limitar o tempo de quadra dele, mas de qualquer forma não vai piorar o que já tá ruim na parte defensiva. O único que sai prejudicado, na minha visão, numa troca acontecendo entre o Washington Wizards e Atlanta Hawks é o próprio Trae Young, que vai para um time muito menos competitivo, em um momento da carreira dele onde era para ele estar atingindo o ápice, o auge, e estar, quem sabe, disputando as cabeças de uma final de conferência ou algo semelhante. Mas lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, agora que já vimos que a troca do Trae Young está para acontecer, está em evidência, e com a proximidade agora da trade deadline, que vai até o final de fevereiro, muito rumor, muita conversa, muita coisa ainda dá para sair, e qualquer tipo de novidade eu venho trazer alguma atualização para vocês. Então se você gostou desse vídeo, eu que falei que seria um vídeo curto, acabou sendo um vídeo longo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais a manter esse projeto de pé. Se quiser ajudar mais diretamente, já sabe, tem algumas formas aqui embaixo como o HiPay para ajudar o canal a voltar ao engajamento desde antes de eu ir pra praia e voltar um pouco mais moreno. Muito obrigado pela paciência e pela fidelidade de muitos de vocês aqui no canal, que mandaram bastante mensagem de texto preocupados comigo, perguntando se eu tava sendo sequestrado, se eu sumi, o que aconteceu, se eu desisti do canal. Não, mano, muito obrigado de coração a todos vocês que fazem esse meu sonho de ser um criador de conteúdo se tornar possível. Muito obrigado de verdade, manos. Agora eu vou ficando por aqui, então um forte abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!